Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Este programa que veio do Senhor para nos trazer o conhecimento das Escrituras, para nos fazer estar alinhados com a vontade de Deus, sabendo que tudo em nossa vida tem um propósito, cada dia que vivemos, cada dia tem algo especial, no mundo espiritual e aqui na terra também. Assim vimos a Escritura, o Antigo Testamento com o Novo Testamento. As histórias do Antigo Testamento mostrando a salvação em Cristo Jesus. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema, a história da salvação no livro de 1 Reis. Isso mesmo, neste primeiro livro dos Reis, vamos encontrar ali Jesus, o Novo Testamento, o plano de Deus embutido nessas histórias. Vamos ver? Então deixe o seu coração bem aberto. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós sabemos que todas as histórias bíblicas, elas são proféticas, assim como as profecias bíblicas são históricas, ou seja, elas também se repetem ao longo dos anos e das gerações. E nós vamos ver este primeiro livro dos reis, foi escrito exatamente trazendo a história dos primeiros reis de Israel, trazendo a história de Saul, de Davi, a história de Salomão, e depois então continuamos com as histórias dos reis de Israel. Em todas essas histórias nós vamos ver Deus falando e anunciando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que viria ou virá para reinar sobre toda a terra. Vamos ver então a história da salvação no primeiro livro dos Reis. No capítulo 3, dos versículos 5 ao 9, nós vamos ver Salomão pedindo sabedoria a Deus. Vamos ver? Diz assim: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Bem, nós sabemos na história de Salomão que ele teve um encontro com o Senhor. É muito lindo saber isso. Salomão teve um encontro com Deus. E neste encontro, o Senhor lhe aparece à noite em sonhos e lhe diz: Pede-me o que quiseres que eu vou te dar. Já pensou isso acontecendo com você? Deus falando assim: você pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Nós sabemos que a Escritura já nos garante isso. Jesus já nos disse isso quando ele falou assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se nós estivermos alinhados com Deus, tudo o que pedimos, nós haveremos de receber, porque estamos alinhados com a sua vontade. Então Salomão pediu a Deus sabedoria, sabedoria para reinar, sabedoria para abençoar o povo, sabedoria para julgar aquela nação. Naquela época, os reis eram também como juízes, davam as sentenças, orientavam o povo, e Salomão sabia
que ele precisava de sabedoria. E Deus lhe deu. Mas nós vamos ver que Salomão, ele é um protótipo, ele é um tipo de Jesus. Claro que Salomão não pode nem se comparar como homem com o Senhor Jesus. Jesus perfeito, Jesus totalmente sábio, uma sabedoria ilimitada, inigualável. Mas Salomão é um tipo, uma semelhança, nós podemos dizer assim, podemos ver na vida de Salomão ou no que Deus deu a Salomão, podemos ver Jesus, o que Deus deu a Jesus. Quem era Jesus e a sabedoria do Senhor? A palavra nos diz no Novo Testamento que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 2, dos versículos 2 ao 3. Lemos assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Bem, a palavra de Deus está nos dizendo que em Cristo está todo o mistério, todos os tesouros da sabedoria. Tudo que perguntavam a Jesus, ele respondia com muita sabedoria. Ele contou as parábolas com tanta sabedoria para trazer verdades tão maravilhosas, tão importantes para todo o povo. Salomão pediu a Deus sabedoria. Sabedoria para reinar, sabedoria para julgar, sabedoria para atender ao povo, ensinar ao povo. E Deus lhe deu. Deus lhe deu uma sabedoria tão especial que na sua época não se encontrava alguém tão sábio quanto Salomão. Sabedoria dele entrava na sabedoria humana também, na biologia, na botânica, na zoologia, na geometria, na filosofia, em todas as áreas, de tudo, engenharia, tudo ele entendia tão bem. Deus deu a ele sabedoria, mas a sabedoria de Jesus é plena, é infinita, é total, é perfeita. Jesus é este Rei sábio. Jesus é este Rei perfeito. Salomão, com toda a sua glória, dá um toquezinho para mostrar um pouquinho quem é Jesus, que é infinitamente maior e mais completo que Salomão. Mas, aqui nas histórias, no primeiro livro dos Reis, nós vamos vendo, então, este paralelo da história da salvação, Jesus, com as histórias dos reis. Nós vamos ver que Salomão, ele edificou o templo do Senhor. Está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 5, no versículo 5. Nós lemos assim: pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Bem, Salomão sabia que o povo de Israel, os homens em Israel, a população daquelas 12 tribos de Israel, eles eram mais agricultores, pescadores, oleiros, carpinteiros, eram pecuaristas e agricultores, cuidando de ovelhas como pastores, eram excelentes no comércio, mas não havia experts em arquitetura, em construções, e Salomão, ele queria construir um templo para Deus tão excelente. Ele manda uma carta ao rei da Fenícia, ao rei de Tiro. Ele manda uma carta pedindo que o rei enviasse alguém preparado, o seu melhor arquiteto, para construir
o templo do Senhor, para construir aquela casa de oração, onde ele queria que toda a nação pudesse vir, comemorar as festas e fosse um lugar magnífico, por causa da grandeza do Deus de Israel. E nessa carta ele diz: eu intento construir uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Ele disse: essa casa tem de ser grande, essa casa tem de ser muito bonita. E o Templo de Salomão é considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Algo colossal, algo rico. O lugar santo dos santos era totalmente recoberto de ouro, muitos utensílios como a menorá tão pesada, toda de ouro batido. Então, Salomão aqui, ele mostra que ele vai construir o templo. Agora, Jesus também fala do templo. Jesus, ele disse, quando os discípulos falaram: mestre, olha que pedras, que construções, aquelas colunas, aqueles capitéis, aquela beleza que Herodes trouxe, levando 46 anos para reformar e ampliar o templo em Jerusalém. Jesus disse: vocês estão vendo tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E assim foi quando Jerusalém foi destruída e queimada pelos romanos. Mas Jesus fala do templo que é o seu corpo. Olha o que está escrito em João capítulo 2, dos versículos 19 ao 22. Lemos assim: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Bem, Jesus estava ali no templo, Jesus, ele viu algo no templo que não agradou, que não bateu no seu coração com aprovação. Jesus viu o comércio intenso, e aquele comércio em que havia muita exploração. As pessoas vinham de longe, então elas traziam dinheiro para comprar as ovelhas, os pombinhos, os novilhos, para comprar as coisas em Jerusalém. Para as festas, festa da Páscoa, pães asmos, a festa das primícias no 1º mês, no 3º mês a festa de Pentecostes, no 7º mês a festa das trombetas, o Yom Kippur e a festa dos tabernáculos. E Jesus viu aquele comércio intenso ali dentro dos limites do templo, e ele então fez um chicote, um azorrague, derrubou as mesas dos cambistas, abriu as gaiolas dos pombos, soltou as ovelhas. Jesus fez uma baguncinha ali. Ele não machucou ninguém, mas ele fez um estrago nas lojinhas, nas bancas daqueles que estavam fazendo comércio ali. Ele disse: vocês nunca leram o que está escrito nas Escrituras Sagradas? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações, mas vocês já têm transformado em covil de salteadores. Então vieram os principais dos judeus e falaram: ei, o que você está fazendo? Que é isso que você está fazendo aqui no templo? E Jesus disse para eles, destruí esse santuário e em 3 dias o reedificarei. E eles pensaram da maneira normal, pensaram da maneira material, física. Herodes levou 46 anos para construir esse templo e você diz que em 3 dias vai reconstruí-lo? Mas Jesus falava a respeito do templo do seu corpo. E depois o apóstolo Paulo também vai falar que
que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós vemos aqui esse paralelo. O Salomão vai edificar um templo, que depois Herodes, Esdras vai restaurar, quando os babilônios destroem o templo. Esdras reedifica, junto com Neemias, e Herodes o amplia, e Jesus disse, vai ser destruído. Mas Jesus veio falar de um templo não feito por mãos humanas. Jesus veio falar de um templo espiritual. Primeiramente, o seu próprio corpo, que seria morto, que seria crucificado, maltratado, torturado. Mas ele disse, em 3 dias eu o reedificarei. Em 3 dias ele haveria de ressuscitar. E os fariseus e os estudiosos das Escrituras, os mestres da lei, então eles ficaram assustados com as palavras de Jesus. Como assim? Como assim? É isso. Jesus ele veio trazer a realidade espiritual de todas as coisas. Salomão edifica um templo. Jesus diz que o templo onde Deus habita é o nosso corpo, no nosso coração, no nosso espírito. O Espírito Santo se torna um com o nosso espírito. Amém. E nós vamos ver que há outros paralelos ali da vida de Salomão, no primeiro livro dos Reis, mostrando a história da salvação, mostrando a completude do plano de Deus em Jesus. Como, por exemplo, o serviço na construção do Templo de Salomão inclui estrangeiros. Isso mesmo. Salomão sabia que ele precisava de gente boa de serviço, de gente que já tinha experiência em cortar as pedras, em manipular tudo aquilo ali, fazer colunas, trabalhar com bronze, com ouro, com a prata, e trabalhar na arquitetura de algo tão grande, tão magnífico. Então, ele trouxe estrangeiros. Ele trouxe o pessoal lá de Tiro para construir, de acordo com o plano que ele fez, de acordo com a planta, o projeto que ele fez, que ele havia estudado junto com Davi, seu pai. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 5, versículos 8 e 9. Diz o seguinte: enviou Hirão mensageiros a Salomão, dizendo: ouvi o que mandaste dizer. Farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali a desamarrarei. E tu as receberás. Tu farás também a minha vontade, dando provisão à minha casa. Hirão responde a Salomão dizendo: vou mandar os meus servos. Vou mandar a madeira em jangadas pelo mar, porque a Fenícia, onde hoje é o Líbano, então banhado pelo mar Mediterrâneo, Israel também banhado pelo mar Mediterrâneo, então não precisavam vir barcos em águas profundas, eles podiam vir costeando todo aquele litoral de Israel, até chegar ali em Jope, não é? E descarregar ali a madeira, trazendo em jangadas. E ele disse: os meus servos vão trabalhar, os meus homens vão trabalhar. Estrangeiros trabalharam na construção do templo. E há promessas de Deus e profecias que se cumpriram nos nossos dias, dizendo que estrangeiros haviam de reconstruir e restaurar Israel e Jerusalém. E realmente nós vimos isso tudo acontecendo também nos nossos dias. Os estrangeiros, os não-judeus, trabalhando na construção do templo. Será que estrangeiros, não-judeus, também edificarão o santuário de Deus?
também estarão trabalhando na obra do Senhor, essa obra totalmente espiritual? Será que Jesus iria chamar pessoas fora de Israel para construir o santuário de Deus? Vamos ver? Olha o que nos diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, dos versículos 19 ao 22. Diz o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Jesus está dizendo aqui, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Não somos refugiados, não somos estrangeiros para Deus. Não, nós somos chamados para ser filhos, para fazer parte desse povo único, este povo que o Senhor disse, vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz o apóstolo Pedro. Então, os gentios, os estrangeiros, nós, que não somos judeus, fazemos parte do plano de Deus na edificação do santuário do Senhor. Somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus. E aqui Paulo está dizendo que nós somos edificados. Nós somos edificados sobre o fundamento. O apóstolo Pedro, ele diz que nós somos pedras vivas. Pedras vivas. Bem, talvez você pense que pedra é ir lá no quintal, pegar uma pedra bruta e colocá-la na construção. Bem, até que no fundamento se usam as pedras brutas assim. Mas as construções deste tempo aqui, as construções de que Salomão está falando e o próprio apóstolo Paulo está falando, nos lembram as construções bem antigas, feitas em pedra. A pedra era lavrada. Ela era lavrada no tamanho exato para ser colocada no lugar exato. Quando a gente vai ao Egito e vê lá aquelas pedras que pesam toneladas que formam as pirâmides do Egito. Pedras cortadas da montanha, da pedreira, de uma maneira tão absoluta, de uma maneira tão precisa, matematicamente. Assim, Pedro está dizendo que eu e você, nós somos pedras na construção do Senhor, mas somos pedras vivas. Pedras vivas, fazendo parte deste grande edifício, que todos podem olhar e dizer, ali Deus é glorificado, ali Deus é exaltado, ali Deus é adorado. Assim é a nossa vida, a nossa casa, os nossos dias. A sua vida tem glorificado a Deus? As pessoas olham para você e podem ver Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar. Vamos orar? Que tal ser pedra viva na construção do templo do Senhor? Que tal permitir que o seu corpo seja templo do Espírito Santo? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Tu és o meu Deus. Eu me entrego a Ti com tudo o que sou, com todo o meu ser. Eu me derramo diante de Ti. Te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, Senhor. Purifica-me. Não fique um só pecado em mim. Dá-me a plena convicção da Tua presença, da vida eterna, com o perdão dos meus pecados.
Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me a certeza de salvação. Eu me entrego a Ti, para ser somente Teu todos os dias que eu viver sobre a terra. Toma minha vida e dá-me a alegria de ser Teu filho, pedra viva no Teu santuário. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Ah, como Deus é bom. Como é maravilhoso ser parte deste templo maravilhoso, desta construção eterna do santuário de Deus. Senhor, te abençoe ricamente, que você seja fiel, seja perfeito, seja santo, seja puro e obediente. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.